Enquanto tudo corre lá fora, aqui a gente respira. Esse é o Enquanto Respiro, um podcast sobre as pausas que a gente precisa e os pensamentos que surgem nelas. Oi, você gosta de ler? Ou é do time que diz que não se dá muito bem com a leitura? Eu já estive nesses dois cenários. Quando eu era mais nova, a leitura fazia parte da minha vida muito por conta da escola, né? Então eu tinha uma prova de literatura que eu precisava ler um livro para passar de ano. Ou quando eu tava na época dos meus vestibulares e eu tinha as leituras obrigatórias que caíam nas provas e eu precisava ter lido, eu precisava entender, eu precisava saber sobre cada um dos livros para eu conseguir entrar na universidade que eu tanto almejava naquela época. Eu não sei se você passou por isso, mas quando eu estava inserida nesses momentos, né, durante a escola, os livros nessa época eram os mais clássicos possíveis da literatura brasileira. Então eu, lá no auge dos meus 16 anos, eu não conseguia me interessar por eles, porque eu achava que era uma leitura muito pesada, assim, sabe? Uma leitura difícil. Os autores usavam vocabulários antigos, então a maioria das palavras não eram do meu conhecimento, era um vocabulário que não fazia parte da minha rotina e do meu dia a dia, e aí eu não conseguia ter gosto e pegar esse gosto pela leitura. E eu sempre fui uma pessoa que tinha mais facilidade e eu gostava muito dos números, de trabalhar com os números. Então eu sempre me disse uma pessoa de exatas. E aí eu acabava me apoiando nessa desculpa para dizer que eu não me dava bem com os livros, que eles não me prendiam, que eu não tinha foco suficiente para tornar eles partes da minha vida e que tava tudo bem porque eu era uma pessoa de exatas e não uma pessoa de humanas. Gente, olha o pensamento da adolescente, né? Mas eu acho que aí que tá a grande questão, né? Eu realmente não gostava de ler ou eu só não tinha encontrado ainda o meu tipo de livro. Parece tipo, o meu tipo de pessoa, né? E eu acho que é quase isso, eu acho que é exatamente isso. A gente precisa dar match com o livro, a gente precisa se interessar por ele, se interessar pelo conteúdo dele. Eu tenho essa imagem de que a leitura, ela sempre foi vista como uma atividade nobre, uma atividade importante, e que só vale a pena a gente ler se ela tiver uma utilidade clara, sabe assim? Tipo, eu tô lendo para aprender algo técnico, eu tô lendo para estudar para uma prova, ou eu tô lendo para virar um especialista em algum assunto. E aí entra muito aqueles livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal, hábitos, ou como ser uma boa líder, enfim, esses livros desse tipo. E eu acho aqui, tá? Não vamos menosprezar nenhum livro, porque eu entendo a importância de cada um deles, mas a questão é que e se a gente quiser ler apenas por prazer em ler? E não para aprender alguma coisa, e não para extrair algo útil de desenvolvimento para nossa vida. Só ler sem culpa, só ler pela história, pela emoção, ou até pela companhia que um livro pode ter na nossa vida. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar justamente sobre isso. Sobre esse lugar que os livros podem ter na nossa vida e como a gente pode encontrar o nosso próprio jeito de ler, sem ter regras, sem ter metas inalcançáveis e sem ter a cobrança de ser um leitor perfeito. Para muita gente, ler ainda é um desafio e eu vejo isso muito em muitas pessoas que estão à minha volta e eu me via imersa nisso há uns anos atrás. Existe uma pesquisa chamada Retratos da Literatura no Brasil, feita em 2024, que diz que 44% dos brasileiros não leem. E eu tenho certeza que as pessoas não leem, não só porque elas não são interessadas em livros ou porque não têm tempo para ler, mas eu acho que é quando a gente enxerga a leitura como essa obrigação, porque aí ela perde o encanto, né? Então eu acredito que muitas pessoas não encontraram a graça de ler porque ainda não encontraram o livro certo. A leitura, ela é igual a todas as coisas na nossa vida, muito única. Então, cada leitor, cada pessoa vai ter o seu gosto específico. E descobrir o seu é o que vai mudar toda a sua visão
eu acredito, né, que vai mudar toda a sua visão sobre os livros. Porque a leitura, ela precisa fazer sentido pra você. Ela tem que conversar com o seu momento de vida, com o seu jeito, com a sua curiosidade, com os seus interesses. Eu disse lá no começo do episódio que eu tinha muita dificuldade de ler quando eu era mais nova, né? E, gente, isso realmente é verdade. Tipo assim, era muito difícil eu conseguir ler. Era sempre uma montanha-russa ler um livro. Eu não conseguia focar minha atenção. Eu não conseguia ter tempo. Tudo era mais interessante do que pegar e abrir um livro. Né? Eu falei lá no começo do episódio também sobre eu já estar imersa nesses dois cenários. Hoje, na minha rotina, eu leio basicamente um livro por mês. Dá pra acreditar nisso? Que eu fui de não ler nada pra ler 12 livros em um ano? Isso é muito bizarro, juro. Eu penso nisso e nem eu acredito que eu estou imersa nesse cenário hoje em dia. Tipo assim, é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça que eu ia conseguir ler tantos livros assim em um ano, que eu ia me interessar tanto assim pela leitura e que eu ia pegar gosto realmente pelos livros. E eu acho que uma chavinha virou na minha cabeça quando eu comecei a ter pessoas próximas a mim que liam muito e que tinham prazer em ler. Então elas liam porque elas queriam ler, sabe? Sem ter uma obrigação. Elas liam o que elas queriam. Então, quando eu comecei a perceber isso, virou uma chavinha na minha cabeça e me deu muita vontade de encontrar esse lugar também no meio dos livros. Porque eu sempre soube dos benefícios dos livros, né? E eu percebi que a leitura, ela também poderia ser esse lugar de autocuidado, de relaxamento, de me tirar um pouco das telas. Foi bem um cenário que eu me encontrei quando eu comecei a ler. Foi quando eu queria sair um pouco do celular e eu entendi que os livros podiam ser um forte aliado para eu conseguir encarar esse desafio aí. Contextualizando vocês, tudo isso aconteceu quando eu tava na faculdade, eu acho que em 2022, mais ou menos. Eu tava quase no final da minha faculdade aí, e aí essa chavinha virou na minha cabeça e eu quis começar a ler. E aí, nesse período, eu comprei um livro que eu me interessei. Gente, só um parênteses aqui. Eu nunca fui muito de ler as histórias dos livros que ficam na contracapa, enfim, aquele resuminho que vem dentro dos livros, sabe? Eu sempre olhei a capa, dava uma lida ali por cima e falava assim, ai, amei, vou levar esse. E aí que está um grande erro de início de jornada na leitura. Eu fiz isso de não olhar muito lá, escolhi qualquer um, e eu simplesmente demorei um ano inteiro pra ler um livro. Um único livro. Juro, gente. É bizarro pensar nisso hoje em dia, mas sim, aconteceu. Eu demorei um ano inteiro para ler um único livro. E o problema estava exatamente no livro que eu estava tentando ler. Eu lembro até hoje que era uma autobiografia. E, gente, assim, o livro é incrível, tá? Eu não quero menosprezar esse livro, porque ele é um dos meus livros favoritos hoje em dia. Mas eu entendo que ele não foi o livro ideal para aquela época. Porque eu não tinha o hábito de ler, eu não tinha o costume de ler. Então eu peguei um livro que é uma autobiografia. E aí eu acho que esse livro foi um pouco maçante, sabe? Eu encarava assim naquela época. Por mais que tivesse uma história por trás, mas assim, não era um romance, eu não tava presa ali numa história, era uma autobiografia. E aí eu acho que esse é o primeiro passo para você sair da inércia de não ler livros. Você precisa escolher o tipo de leitura que tem a ver com você e com os seus gostos. O universo da leitura, ele é muito grande, né? Então, a gente tem diversos tipos de livros. Tem romance, fantasia, ficção científica, poesia, crônicas, contos, enfim, diversos gêneros. E eu acho que dentro de cada gênero, a gente ainda tem mais um monte de possibilidades diferentes. Porque cada autor escreve em um estilo. Então, se você pegar um gênero, você tem diversos estilos dentro daquele gênero. E aí é um processo de muito autoconhecimento para você entender o que é que você gosta de ler. Autoconhecimento e experimentação, tá bom? E eu acho que a primeira dica que eu posso dar para vocês é a mais simples de todas, mas talvez a mais poderosa para você dar esse primeiro passo, se você quer entrar no mundo da leitura, é usar os seus outros interesses como guia para você descobrir o seu interesse
nos livros. Então pensa nas séries, nos filmes que você assiste. Que tipo de série você gosta de assistir? Você gosta de assistir séries mais dramáticas, românticas? Ou suspense, enfim, vendo isso, você entendendo que tipo de filme você gosta de assistir, você vai entender o caminho que você vai seguir também com os livros. Eu acho que isso é super válido, mas aqui um parênteses de que isso também não precisa ser uma regra, tá? Pode ser que você goste de um tipo de filme e série e você goste de outro tipo de livro. Ou nos livros você encontre vários estilos que você curta. Mas assim, sem regras, essa é só uma dica para você dar este primeiro passo para começar no universo da leitura. Outra dica super importante aqui é você experimentar diferentes estilos de escrita. Então, como eu disse, cada autor, ele escreve de um jeito específico. Então, tem autor que vai escrever mais rápido, então, em um único capítulo vai acontecer milhões de coisas. Então, ele tem mais essa agilidade na história dele. E tem outros autores que são extremamente detalhistas. Então, para acontecer alguma coisa, vai demorar uns 3, 4 capítulos do livro, porque ele tá contando cada mínimo detalhe, tá contando a cor da cadeira que estava no restaurante quando tal pessoa encontrou o seu pai perdido. Enfim. E aí, você precisa entender também o que você gosta, sabe? Porque nenhum livro, ele é melhor que o outro. Nenhuma escrita é melhor que a outra. Eu acredito que são só escritas e estilos diferentes e cada pessoa vai ter o seu preferido. E aí, uma coisa que me ajudou muito quando eu tava nessa jornada de me descobrir nos livros foram os influenciadores que existem hoje em dia nas redes sociais. Vocês já viram no TikTok? No Instagram também tem, tá? Então, se você é do time do Instagram, também existe isso dentro do Instagram. Aqueles influenciadores que falam só sobre livros. No TikTok tem a hashtag, né, BookTok, e são influenciadores que falam sobre livros. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante é que esses influenciadores eram pessoas com idades próximas à minha idade. Então eu via pessoas muito próximas a mim, assim, de idade, eu falo, de geração, que eram muito apaixonadas pela leitura, achavam todo esse universo da leitura muito interessante. E aí isso foi virando uma chave na minha cabeça de entender que a leitura também podia ser pra mim, sabe? Porque se tantas pessoas da minha idade se interessavam por aquilo, como que eu nunca tinha parado pra me interessar por isso também, sabe? E aí eu comecei a ver essas pessoas, a seguir essas pessoas que davam dicas sobre livros e fui pegando essas experiências alheias, fui vendo os livros que estavam na moda e fui me interessando cada vez mais por eles. Foi um processo muito gostoso, assim. Eu não sei se você já chegou a ver nas suas redes sociais, mas eu gosto muito quando as pessoas, elas compartilham, tipo assim, se você está passando por tal coisa, leia isso. Sabe assim? Porque eu acho que é muito legal a gente ter livros dentro da nossa rotina que estão de acordo com o momento que a gente tá passando, sabe? Porque eu acredito que isso ajuda muito a gente a entender as coisas, a se entender no mundo mesmo. Então eu lembro que tinha um lá que era tipo, se você tá passando por um luto, leia tal livro. Se você tá passando por um término de relacionamento, leia isso. Se você tá passando por uma crise de identidade, crise existencial, leia isso. Enfim, e eu acho que os livros têm esse papel super importante na nossa vida também, de nos ajudar a ter uma visão um pouco maior sobre as questões da vida. Mas enfim, voltando, né? Esses influenciadores e essas plataformas que existem hoje em dia sobre livros, perfis de literatura no Instagram, enfim, eu acho que são uma ótima alternativa também para dar aquele empurrãozinho e te ajudar a entrar no mundo dos livros e descobrir novas leituras que você pode se interessar. Outro ponto que eu quero falar aqui também, que é muito importante sobre a leitura e que muitas vezes eu me encontrei e foi um grande empecilho para eu me enxergar como uma pessoa que gosta de ler, é a pressão da produtividade. A gente vive em uma sociedade, em um mundo, né, que valoriza a produtividade acima de todas as coisas. Então, a gente fica nisso de que a gente só precisa ler coisas que vão trazer algum benefício ali útil para nossa vida. Pode reparar, gente, os livros mais vendidos
ou que adultos, né, costumam ler são sempre livros de não ficção, autoajuda, desenvolvimento pessoal. E eu sei que esses livros são muito importantes também. Eu acho que trazem muito conhecimento pra gente, mas nem tudo na nossa vida precisa ter essa finalidade utilitária. Se você não quiser que os livros tenham esse papel na sua vida ou que tomem esse espaço na sua vida, tá tudo bem. E isso foi um ponto que eu me peguei pensando muito quando eu tava começando a ler, sabe? Porque eu me achava inferior, porque eu gostava de ler romance, que eu gostava de ler uma história assim, né, com personagens e tudo mais. Eu cheguei, gente, bizarro, mas eu cheguei a ter vergonha de falar que eu tava lendo um livro, porque ele era um livro de romance, era um livro assim com histórias. E não falar que eu tava lendo um livro que fosse me ensinar como ser uma líder melhor, pensando no meu futuro, quando eu tiver minha carreira e eu for liderar pessoas. Sabe assim? E eu acho que é muito difícil a gente tornar e colocar essa pressão de produtividade também na leitura. Porque às vezes a leitura, ela é só um hobby na nossa vida. Ela não precisa ter esse lugar, sabe? Mas assim, se você se interessa por esses livros, tá tudo bem também. Não tô desmerecendo, aqui a gente não vai desmerecer nenhum tipo de livro. Mas eu tô falando que isso não precisa ser uma regra, sabe? Ler por diversão não é perda de tempo. Eu acho que, antes de tudo, a leitura, ela é uma experiência humana. Ela pode trazer informações pra gente, ela pode trazer desenvolvimento pra nossa vida, mas ela também pode ser um lugar de acolhimento, um lugar de descanso, um lugar de companhia, enfim, esse lugar leve que às vezes a gente precisa ter na nossa rotina e no nosso dia a dia pra gente realmente conseguir descansar, realmente conseguir se desligar da correria que acontece lá fora. Então eu acredito muito nisso, sabe? Que quando a gente se permite ler sem ter essa culpa do que a gente tá lendo, a leitura vira um momento só nosso. E até vira um momento de autocuidado, assim. Na mesma linha, né, que a gente falou sobre a pressão da produtividade e o quanto isso acaba com a nossa mente, gente, sério, isso acaba com a nossa saúde mental, a leitura também tem esse papel de reduzir o nosso estresse, sabe? De desacelerar os nossos pensamentos e ser tipo uma meditação silenciosa que a gente faz ali quando a gente tá imersa em alguma história. E aí existe outra pesquisa que eu li esses dias atrás e que fala que se a gente lê apenas durante 6 minutos do nosso dia, já ajuda a reduzir o nosso estresse. Gente, o que é 6 minutos dentro do nosso dia? Não é nada, sério, 6 minutos é um tempo muito curto. Então, pensar que ela tem tanto benefício assim para nossa saúde mental é algo muito louco, né? É algo muito bizarro de se pensar. E aí que a gente entra em mais um plot twist de toda essa história sobre leituras e livros, que é que a gente acha que a gente não tá aprendendo nada quando a gente lê, por exemplo, uma ficção, uma história de ficção. Que a gente só vai aprender alguma coisa quando a gente lê um livro de desenvolvimento pessoal. E aí é que você se engana, minha querida amiga, porque a ficção pode nos ajudar a entender melhor as motivações e reações das pessoas, associando personagens a amigos ou conhecidos e ganhando mais empatia. Essa é uma frase de uma pesquisa feita numa universidade da Alemanha que fala sobre os benefícios de ler um livro de ficção. Você sabia disso? Eu fiquei em choque quando eu li essa matéria, porque para mim nada disso era do meu conhecimento. Nada disso eu tinha ideia que existia, mas sim, a ficção ela faz muito bem para nossa saúde mental também e desenvolve muito a nossa imaginação, criatividade, vocabulário, além de nos tornar pessoas mais empáticas. Gente, só benefícios, só coisas boas em ler livros de ficção também. Então, quando a gente tá lendo aquele livro que a gente acha que é o mais leve do mundo, super água com açúcar, enfim, a gente acha que a gente não tá aprendendo nada, que a gente não tá se desenvolvendo em nenhum ponto, mas no fim das contas, a gente tá sim. A gente tá adquirindo muitas coisas e muitos ensinamentos desses livros que a gente considera, entre aspas, leves.
E agora contando um pouquinho mais, né, sobre a minha trajetória aí com os livros, eu nunca me dei bem muito com esses livros, entre aspas, difíceis, assim, sabe? De autoajuda, de desenvolvimento pessoal, enfim, todos esses livros. Eu tenho vontade de ler alguns, sim, que são muito falados pelas pessoas, são livros muito famosos, mas eu preciso ter horários estratégicos para ler esse tipo de livro, porque geralmente eu costumo ler antes de dormir, né, na parte da noite ali, porque eu acredito que o livro ele também me desacelera e me ajuda a dormir melhor. Então, quando eu estou nesse momento da minha vida, eu não quero ler coisas que vão me fazer pensar, que vão me fazer refletir, que vão precisar de uma energia do meu cérebro e de entendimento ali muito grandes. Então, eu acho que é muito importante você também entender o momento que a leitura vai ter dentro da sua rotina e o momento que você vai estar para conseguir ler um livro e conseguir escolher a leitura específica para aquele momento. Bom, e aí agora a gente já tá chegando quase no final do episódio. Eu acho que o que eu tinha pra falar sobre os livros era isso. Escolha o livro que faça sentido pra você e tire essa ideia de que se você lê livros que sejam de história, ficção, romance, etc., você não é menos por isso, sabe? Você também é muito valiosa. E também existe muito valor nesses livros que você tá lendo. Você pode ter certeza que você tá absorvendo coisas muito positivas por ler livros assim. Antes de terminar, eu queria deixar algumas diquinhas de livros que eu já li e que eu gostei muito. Não vou falar em ordem do meu preferido pro meu menos preferido, tá? Vai ser uma ordem aleatória aqui, acho que de acordo com a ordem que eu li na minha vida mesmo. A primeira indicação que eu quero deixar aqui pra vocês é o primeiro livro que eu li, que eu falei pra vocês, que é uma autobiografia e que hoje é um dos meus livros favoritos, que é o Filha das Abelhas, da Meredith May. Gente, esse livro foi muito legal de ler. Assim, hoje eu enxergo isso, né? Foi um pouco difícil, então, se você não costuma ler, se você não tem um hábito de leitura, eu não aconselho a começar por ele. Mas se você já tem uma leitura mais ativa na sua vida, eu acho que vale super a pena. É uma autobiografia, mas é uma autobiografia mais leve, assim. É uma autobiografia que tem toda uma história por trás, realmente. E fala sobre a história da autora com as abelhas e todos os ensinamentos que ela tira sobre a vivência das abelhas. Ela tem vários insights de autoconhecimento sobre ela, de acordo com a jornada das abelhas. E toda essa parte das abelhas tem muito a ver com a vida dela, porque o avô dela, se eu não me engano, era um apicultor. Passa durante a vida dela toda, desde quando ela tinha 5 anos até quando ela fica mais velha. É muito legal esse livro, eu gostei muito e super recomendo. Um outro livro que eu gostei muito de ler foi o Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, da Marcella Ceribelli. Se você não conhece essa diva icônica Marcella Ceribelli, ela também tem um podcast muito incrível, que é o Bom Dia Óbvios. E dentro do livro, ela fala muito sobre a jornada da mulher, né, na sociedade que a gente vive hoje. E ela cita episódios do podcast dela, então ela conta alguns resumos, assim, do que foi conversado no episódio e traz insights sobre isso. E aí é super legal se você conseguir ler e depois ir ouvir todos esses episódios, sabe? Eu li um capítulo que falou de tal episódio. Aí você, depois de terminar a leitura, vai e escuta o episódio. Eu fiz assim, eu gostei muito porque foi complementando tudo que estava escrito no livro e eu concordei 100% com a Marcella Ceribelli em todas as palavras dela. Então eu acho que é uma leitura muito, 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 muito válida. Aí agora entrando um pouco no universo das histórias mesmo, um livro de romance que eu gostei muito foi o da Colleen Hoover, chamado Todas as Suas Imperfeições. Sério, ele é muito bom. Eu acho que ele tá entre top 1, talvez, dos meus livros até agora. Eu gostei muito. Ele é um romance, só que ele tem um ponto diferente, que ele não é um romance adolescente. Ele é um romance com questões de pessoas adultas. E eu gostei muito exatamente por isso. Foi o primeiro livro de romance que eu li com pessoas adultas mesmo sendo protagonistas e questões adultas que envolvem casamento, gravidez e tudo mais. E foi muito legal mesmo. Eu percebi que é o do meu estilo favorito de leitura, são romances adultos, com questões adultas. Eu gosto muito mais do que os romances com pessoas de 17 anos que têm aquelas tramas adolescentes,
sabe? Enfim, eu gostei muito, muito, muito desse livro. Eu tive muitos ensinamentos sobre casamento, sobre o amor mesmo e sobre a gente lutar pelo amor todos os dias. Então, vale muito essa leitura. Eu acho que é a minha top 1 até agora. E por último, o outro livro que eu vou deixar aqui de dica pra vocês é também da Colleen Hoover, que é Verity. Gente, esse livro é icônico, é super famoso também. Eu acho que se você colocar na internet aí, se você não conhece, coloca aí no Google, lança aí no TikTok, no Instagram, enfim. Vai ter muitas resenhas e muitas pessoas falando sobre esse livro, porque ele realmente foi muito falado. E eu acho que vale todo o hype que ele tem, assim. Ele é um livro muito bom. Ele já entra numa parte de livro de suspense. Então, às vezes não vai ser tão bom você ler ele antes de dormir, porque ele realmente me deixou assim bem acelerada em alguns momentos. Eu fiquei com medo em alguns momentos. Gente, sério. Mas ele é muito bom, assim, ele me prendeu do início ao fim. Foi algo muito intenso pra mim, mas é muito bom mesmo. Ele também tem um pouco de romance, mas ele tem mais esse lado do suspense. Se você tiver questões familiares, principalmente com relações com a sua mãe, entre mãe e filha, eu não aconselho muito a ler esse livro, porque talvez ele te dê gatilhos, tá? Então ele tem muito essa relação mãe e filha e aborda uma relação um pouco mais tóxica, assim. Pra mim não foi um gatilho, mas talvez pra você seja, e aí se você tiver essas questões, talvez esse livro não seja tão bom, tá bom? E mais uma dica que eu tenho agora é de um aplicativo. Ele chama Scoob e é um aplicativo muito bom. É como se fosse uma rede social só pro mundo literário. Eu gosto muito dele, muito mesmo, porque dentro dele tem todos os livros, você pode pesquisar os livros e aí você pode ver o que as pessoas estão falando sobre esses livros. Tem resenha de todo mundo, notas e você tem a parte da sua estante, assim. E aí você pode colocar todos os livros que você quer ler, todos os livros que você já leu, todos os livros que você tá lendo. É muito legal, eu uso muito essa parte porque eu fico pesquisando o livro e aí eu vou colocando todos lá como se fosse a minha wishlist de livros que eu quero ler. E aí você pode fazer comentários em tempo real durante a sua leitura. Então você tá lendo o livro e aí você coloca que você ficou, meu Deus, super surpreso com alguma coisa que aconteceu e aí você pode comentar e as pessoas, elas comentam com você, curtem os seus comentários. Enfim, tem toda essa interação com outras pessoas também. Eu acho muito legal esse aplicativo. Se você não conhece, vale super a pena. Se você tá adentrando no mundo da literatura, eu acho que ele também é uma ótima porta de entrada. Me ajudou muito a me interessar e a conhecer novos livros. Inclusive, quando eu li Verity, eu fiz a minha resenha lá, coloquei lá. E aí uma pessoa comentou que eu precisava ler o capítulo extra de Verity, que é um capítulo que não tem no livro. E é como se fosse, né, o final da história. E aí eu fiquei doida da cabeça por Verity. E aí eu fui ler o capítulo extra, sem spoilers, mas eu não gostei muito do capítulo extra. Eu ficaria mais feliz se eu não tivesse lido o capítulo extra. Mas enfim, eu não sabia que existia, então essa querida que comentou lá na minha resenha sobre Verity, que me falou que existia esse capítulo extra. Então, é um aplicativo muito legal para trocas que você pode ter com muitas pessoas. E é só sobre livros. Então, assim, é muito legal, é muito nichado para esse mundo, sabe? Enfim, gente, esse foi o nosso episódio hoje sobre leituras, livros e sobre você escolher o livro certo para você adentrar nesse mundo que é muito gigante e que traz muitos e muitos e muitos benefícios para nossa vida. Me conta qual foi o último livro que você leu por prazer. Me dê diquinhas de livros também que eu vou adorar saber. Pode comentar aqui nesse episódio ou também pode comentar lá no nosso Instagram do podcast, que eu não sei se você já conhece, mas a gente tem um Instagram, um perfil só do podcast, que é o @o_enquanto_respiro. Obrigada por respirar comigo em mais um episódio, mais um dia. E eu te vejo na terça que vem.